Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos pela presença de todos. Meu nome é Cíntia e eu tô aqui nos bastidores do evento junto com a Camila, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer qualquer interação, peço a gentileza de utilizarem o chat, tá? Podem postar suas dúvidas ali, que no momento oportuno ou no final do evento a gente abre para discussões. Todos que permanecerem até o final do evento vão receber um certificado de participação no e-mail que foi informado quando vocês fizeram a inscrição. Caso você esteja acessando sem ter feito a inscrição, não tem problema. É só, a gente vai deixar um e-mail aqui no chat, aí você pode solicitar o teu certificado, que a gente vai ter um controle de todo mundo que participou e a gente envia para você depois, tá? Hoje o evento é muito especial, a gente vai apresentar um de nossos produtos internos, que é o ARP Análise, e ele vai ser conduzido pela nossa especialista comercial, que é a Glória. Glória, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença e uma boa apresentação. Obrigada, Cíntia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Hoje o que a gente vai falar é sobre ARP Análise. A ARP Análise é um processo, um produto que foi desenvolvido pela nossa equipe para possibilitar que os clientes possam ter uma visão geral do que acontece no ERP dos seus ambientes, né? Vou explicar mais um pouquinho como funciona esse produto que a gente comercializa. Então, o que a gente faz? A nossa equipe, ela faz reuniões, né, com os responsáveis, né, para entender o funcionamento da empresa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer como trabalha a empresa de vocês, porque o Proteus pode ser um só, mas a gente sabe que ele é totalmente configurável, então ele atende a vários negócios diferentes e em cada um ele se apresenta de uma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o entendimento da empresa. E, ao decorrer desse ARP Análise, a gente acaba identificando oportunidades de aprimoramento, falhas, esse tipo de coisa. O objetivo é analisar os processos e as atividades que vocês fazem dentro do ERP Proteus, utilizando, claro, a experiência e expertise dos nossos consultores da Arpia, né, que vão propor soluções ou personalizadas ou padrão do Proteus, mas que sejam ambas eficazes para o negócio de cada empresa. Então, vamos ver como funciona isso na prática, como é a nossa abordagem primeiro.
Então, a interação entre as equipes, tá? A gente não faz isso só com os gestores, tá? A gente faz com os gestores e pessoas-chave de cada equipe, né? De cada área da empresa, para a gente entender melhor as necessidades, como elas trabalham, avaliar a aplicação dos processos delas dentro do ERP Proteus, para a gente ter uma noção de como está o status atual. Nessa análise, o que acontece? A gente acaba verificando a eficiência, né? Se a gente está utilizando o ERP da melhor maneira possível. Então, a gente avalia como esse sistema está sendo utilizado pelas equipes, né? E a gente consegue identificar algumas oportunidades que podem aumentar a produtividade das equipes, ou seja, por meio de ajustes nas rotinas que vocês já usam padrão, ou eventuais customizações que possam ser necessárias e que estejam alinhadas sempre, claro, com as necessidades da empresa. Isso também possibilita que a gente analise alguns erros. A gente pode identificar durante essa análise que ocorrem erros, não necessariamente erros de sistema, mas erros de resultados, enfim, pode ser uma demora excessiva em alguma situação. Então, isso é que a gente chama de erros, né? Erros em geral, que podem ocasionar N problemas, né? Desde travamentos, informações erradas, atrasos, enfim. Aí, se a gente entende o que está ocasionando esses erros, a gente consegue propor soluções para que a gente elimine ou minimize esses erros, porque algumas demoras, elas não são totalmente factíveis de zerar, né? Mas a gente consegue melhorar bastante. Então, vamos ver na prática como é que é esse passo a passo desse processo que a gente oferece de ARP análise. Primeira coisa, essa análise, ela é feita presencial ou remota, então vai depender muito de onde fica a planta, né, do cliente, porque a gente tem especialistas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, apesar da nossa sede ser em Curitiba, no Paraná, mas a gente tem pessoas em Brasília, a gente tem pessoas no Maranhão, enfim. Então, cada caso é um caso. A gente avalia junto com o cliente, né, se é necessária essa visita presencial ou se ela pode ser remota. Às vezes, o presencial, obviamente, é muito mais o olho no olho ali, a gente consegue ver detalhes que numa remota pode não ser possível. Mas, quando não é possível a presencial, a gente usa das ferramentas que a gente tem, não só o Google Meet, a gente emite relatórios, a gente troca informações, a gente dá um jeito, mas vai fazer análise da mesma forma, tá? Então, o objetivo é ter a máxima compreensão sobre os processos e atividades que vocês fazem no Proteus e o que não fazem ainda no Proteus e por que não fazem no Proteus. Então, essa parte da análise, ela não é cobrada, tá, do cliente. Então, é só vocês solicitarem uma agenda ali pelo nosso e-mail do comercial, que vai estar no final, e a gente agenda com vocês essa análise para entendimento dos processos de vocês dentro do Proteus. No final dessa análise, ela é um trabalho relativamente curto, tá? No máximo em um dia, a gente faz as entrevistas necessárias para poder gerar esse feedback para vocês. O que é esse feedback? É um relatório formal, onde a gente mostra para vocês os principais insights que a gente conseguiu durante essa análise. Como é uma análise de no máximo um dia, como eu falei, ela é uma análise ainda superficial, tá? Ela não é uma análise totalmente detalhada dos porquês que acontece. É apenas uma fotografia do que está acontecendo na empresa naquele momento com relação ao ERP Proteus. A gente tendo entregue esse feedback formal e vocês entendendo, a gente costuma agendar uma reunião para mostrar isso para vocês, para ler isso junto com vocês, tá? Não é só uma entrega, é uma reunião que a gente faz com vocês. Aí, talvez, né, na maior parte das vezes, a gente faz com os gestores, mas não tem problema nenhum se tiver que fazer com os usuários também que foram entrevistados, para que eles estejam de acordo, né, que a gente entendeu o que eles nos passaram. Então, uma vez feita essa reunião e entregue esse feedback formal, até aqui tudo foi dentro do pacote que não é cobrado, ok? Passando daqui, qual é a próxima etapa, tá? É o diagnóstico. Aqui sim, agora já é uma fotografia mais
de perto do detalhamento de cada coisa que a gente viu durante a etapa anterior de análise. Então, como é que funciona esse diagnóstico mais técnico? Com base nessa análise, a gente agenda especialistas em cada área. Como é que isso a gente sugere? De repente, a gente passou pelo financeiro, pela contabilidade, pelo RH, pela fábrica e detectou que tem uma dor muito grande, por exemplo, no RH, tá? Está tendo demora no fechamento de ponto, está tendo, enfim, N problemas dentro do RH. Então, desde que a empresa concorde que o foco naquele momento é o RH, a gente faz um orçamento do diagnóstico mais detalhado para essa área de RH. Então, a gente não faz isso antes porque a gente fez uma fotografia geral, genérica. Quando a gente desce para o detalhe, aí a gente vai escolher uma área, ou de repente todas, não tem problema nenhum. Se de repente está com vários problemas em várias áreas, a gente escolhe todas, não tem problema. Só que são profissionais diferentes. Na maior parte das vezes, por exemplo, RH é muito específico, então nós temos consultores que são especialistas em RH. Chão de fábrica, idem, mesma coisa. Fiscal também. Temos outros que são mais genéricos, faturamento, compras, estoque. Então, depende da área, vão ser profissionais diferentes. Então, a gente faz um orçamento desse diagnóstico, uma vez que seja definido qual é a área ou as áreas que vão ser diagnosticadas, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz esse orçamento desse diagnóstico mais detalhado. Tá? Esse diagnóstico, ele gera, assim, aí já uma documentação bem completa de quais são os problemas, quais são as rotinas que estão sendo subutilizadas ou não utilizadas, ou utilizadas de uma maneira equivocada, e a gente envia esse relatório para vocês ao final desse diagnóstico, tá? Aqui nessa etapa azul, isso daqui já é pago, tá? Só deixando claro. E isso daqui, essa documentação, ela vai gerar um orçamento formal, né? Por exemplo, se eu detectei que eu tenho um problema lá na área de ponto eletrônico, e uma das opções seria instalar ou parametrizar, enfim, o Clock-in, que é uma ferramenta da TOTOS, enfim, essa ou outras ferramentas, o app Meu Proteus, enfim. Se nesse diagnóstico detalhado a gente detectou que essas seriam as sugestões, a gente já entrega os orçamentos para vocês para fazerem essa atividade, né? Então, o que vocês vão precisar para isso? Vocês vão precisar adquirir licenças TOTOS I, vão precisar X horas de consultoria, X horas de desenvolvimento, quando é o caso de ter algum desenvolvimento específico. Então, nessa etapa de diagnóstico, a gente já faz essa documentação e entrega os orçamentos. Vocês não precisam fazer o projeto com a gente, mas vocês vão ter bem documentado o que precisa ser feito. Tá? E aí, passando dessa etapa do orçamento, se vocês aprovarem esse orçamento, aí a gente passa para a etapa de projeto mesmo, de implementação. Então, essas duas etapas anteriores, análise e diagnóstico, são pré-projeto, tá? O projeto mesmo inicia aqui, quando a gente já vai implementar aquele orçamento que foi aprovado na etapa anterior, tá bom? E aí, depois da implementação, que tem toda uma etapa, para quem já faz projetos com a gente sabe como é, a gente faz em ambiente de teste e homologação primeiro, a gente faz toda a documentação, a gente faz treinamento dos usuários, a gente faz validação com os usuários, a gente entrega a documentação final, sobe para a produção e acompanha durante a validação final em produção. Então, tudo isso está nessa etapa de implementação. Passada essa etapa de implementação, aí já passa para o monitoramento normal, que é o suporte pontual, que todo mundo conhece já como suporte pontual, que é o monitoramento constante, né, da nossa gestão de projeto junto com os consultores, para garantir que aquilo que foi construído se mantenha, né, se mantenha nas atualizações de release, se mantenham nas melhorias que eventualmente as empresas podem precisar, mas aí já é uma etapa mais tranquila, só de monitoramento. Então, o fluxo completo, ele compõe essas três etapas, análise, diagnóstico e implementação. O que a gente está tratando aqui, eu quis dar essa visão geral, mas o que a gente está tratando aqui é da primeira, tá? Que é a ARP Análise, que é a que vocês podem solicitar para nós a qualquer momento e não tem custo para vocês.
Tranquilo, pessoal? Eu não sei se ficou claro, era uma apresentação bem curta mesmo, de propósito, hoje é véspera de feriado, então com certeza está todo mundo já querendo pensar no amanhã. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente aqui, se não, Cíntia, está com você de volta. É isso aí, pessoal. Alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta, colocar algum comentário? Então, tá. Então, como ninguém colocou nada, caso vocês desejem, né, solicitar o ARP Análise, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail do comercial, né, que agora está apresentando ali, comercial@arpconsultoria.com. E se surgir alguma dúvida, né, que não tenha surgido agora, mas que vocês queiram, né, conversar, podem chamar também, que a gente marca uma apresentação específica para vocês, tá bom? Muito obrigada, um bom final de dia a todos. Obrigada, Glória. Obrigada. E é isso aí. Obrigado.